Olá, queridas almas! Sejam bem-vindos ao canal Desperte-se. Fiquem agora com o áudio de Vital Froze, de 27 de abril de 2024. Bom dia, meus amados. Mais um sábado. Vamos trazer hoje para vocês mais um áudio explicando algumas coisas daquilo que acontece no além-túmulo. O grande mistério da vida e da morte nós podemos interpretar através da comunicação com aqueles que partiram. O título do tema de hoje, vamos colocar aqui, as crenças no além-túmulo. Nós vamos trazer aqui o relato de uma alma que ficou perdida justamente por causa de suas crenças antes do desencarne. Como as religiões cegas trazem o prejuízo para as almas no além-túmulo. Também a diferença entre uma morte trágica, de uma morte longa, através de um problema de saúde, de alguma doença. Tudo isso repercute no além-túmulo de forma muito mais significativa do que podemos imaginar. No tema de hoje eu vou trazer aqui então o relato de uma alma, uma jovem mulher que desencarnou por volta dos seus 20 anos de idade e que era evangélica, fervorosa, mas que teve grande dificuldade para se encontrar no além-túmulo. Quando nós falamos que a alma não muda praticamente, aquilo que era antes e aquilo que é depois do desencarne. O que é aqui é lá, o que é lá é aqui, assim vai, porque a vida é sempre uma. A alma não morre, ela só desencarna. A alma é eterna. Quando a alma desencarna, se ela tem muita limitação nas suas crenças, nos seus conceitos, ela vai ter dificuldade no além-túmulo. Uma alma que passa por um período longo de expiação através de uma doença prolongada, antes do seu desencarne, na verdade, ela se prepara melhor para o que vem após o desencarne. Já uma alma que desencarna através de uma morte súbita e violenta, muitas vezes, um acidente, um assassinato, e até uma morte tranquila, como um problema de coração, um infarto fulminante, também traz algumas consequências depois, porque a alma não estava pronta para a partida, ela estava ainda bastante presa à matéria e a ruptura é muito dura. É claro que o que mais importa é a qualidade dessa alma em termos de ética, de moral, porque se uma alma está no bom caminho enquanto está encarnada, ela vai ter sempre um melhor amparo do outro lado, um melhor entendimento e uma passagem mais tranquila no além-túmulo. Pelo menos até se encontrar no seu devido lugar, na sua frequência, em alguma colônia espiritual, que era o que existia até há pouco tempo, agora já tem as naves também. Então muita coisa pode influenciar para melhor ou para pior no além-túmulo. Quando a alma desencarna através de um acidente, através de um assassinato principalmente, ela tem um trauma muito mais duro para vencer no além-túmulo. Nós temos muitos relatos através das experiências da comunicação com os espíritos, histórias fantásticas que muitas vezes não se encontram em livros, porque livros
Obviamente, muitos são relatos também, mas muitos são suposições. Mas quando você tem o contato direto com almas desencarnadas, as mensagens são muito mais abrangentes, muito mais orientadoras, porque elas trazem uma realidade nua e crua daquela alma, o que ela passou, o que ela está passando. As religiões, às vezes, naquela mania de dizer as coisas de acordo com seus dogmas, fazem com que as pessoas, enquanto encarnadas, obviamente, tenham uma falsa noção do além-túmulo. Depois que a alma desencarna, ela leva ainda aquela impressão que ela tinha enquanto encarnada, e ela tem dificuldade, porque é totalmente diferente é o que ela encontra do outro lado. Então essas crenças atrapalham muito mais do que você possa imaginar. Por isso, o conhecimento, o entendimento, enquanto está encarnada, ajuda muito no outro lado do túmulo, do outro lado do véu. Eu vou relatar aqui hoje a história de uma alma que eu atendi. Se não me falha a memória, foi 2014. Durante um atendimento de um médico que atendia acidentados, trabalhava num grande hospital, e ele fazia o acolhimento das pessoas que vinham quebradas, traumatizadas de acidentes principalmente. E algumas pessoas já chegavam sem vida ao hospital, daí ele fazia a arrumação do corpo, como se diz, para ficar pelo menos, mais ou menos, né, para o velório. Eu atendi um médico, que eu acho que a função é traumatologista, se não me engano, que estava realmente num estado emocional bastante comprometido em virtude de uma alma desencarnada que estava com ele. E não era uma obsessão como você pensa, era apenas um momento que aquela alma encontrou de se acolher. Então eu vou começar essa história contando um pouco antes. Eu já atendia a esposa desse médico. Ela tinha essa confiança, essa fé na coisa que realmente é da alma, um conhecimento mais aprofundado. E ele era muito cético, ele não entendia absolutamente nada. Ele não queria saber do espírito, só da ciência. Então ela chegou para mim e disse: eu não sei mais o que fazer com meu marido. Faz algumas semanas que ele parece um zumbi. Não é mais a mesma pessoa. Era um homem dedicado ao trabalho, um médico que vivia para a profissão e atendia com todo o amor, com toda a dedicação, todo o respeito. Enfim, era trabalho e trabalho, porque era o que ele gostava de fazer e fazia muito bem feito. Mas agora está estranho. Ele não quer mais ir para o trabalho, não se alimenta, parece que entrou numa depressão profunda e não sabe mais nem o que ele tem que fazer. Parece que ele não sabe mais nem quem ele é. Mas ele não acredita em nada disso e eu não sei o que fazer, porque eu queria que ele viesse aqui para que você desse alguma orientação. Eu disse para ela: será que você pegando na mão dele, já que ele está meio perdido, você não conseguiria conduzir ele até aqui? Ela disse: eu acho que sim.
Aí eu combinei com ela que iria aplicar um reiki apenas, nada mais, porque falar para alguém nesse estado é tempo perdido. Aí um dia ela me ligou dizendo: estou levando ele ali hoje. Marcamos o horário e ela apareceu com ele. Eu levei ele para a sala de atendimento e coloquei ele na maca. E disse a ele que iria aplicar uma energia para dar uma força para ele. Eu não expliquei muita coisa porque ele não ia entender. Aí eu fiz uma aplicação de reiki. Durante a aplicação do reiki, eu senti um forte cheiro de vela e flores. Aquele cheiro característico dos velórios. Quem já foi em velório sabe o que é isso. E aquilo ficou o tempo todo enquanto eu aplicava o reiki. Eu achei um pouco estranho porque não me veio nenhuma informação, apenas o que eu estava fazendo e pronto. Quando eu terminei o reiki, aquele homem que entrou parecia um cadáver, um morto-vivo, estava com uma cor bonita, alegre, feliz. Me agradeceu e foi embora. Eu não falei nada para ele, nem para a esposa dele, porque eu não tinha o que dizer. Não sabia o que tinha acontecido ali. E assim foi. Ele recuperou e voltou ao trabalho como antes. Parece que morreu e nasceu de novo. Passaram-se 30 dias, mais ou menos, um mês. E uma certa manhã tinha um atendimento de uma senhora. Quando começamos o atendimento, porque eu trabalhava na época junto com a Dinara e ela sempre acompanhava o meu trabalho, eu fazia a orientação e ela, como tem um canal a gente chama de incorporação, mas é psicofonia porque o espírito fala através do canal vocal dela, né? Então, para quem não entende muito, vamos falar de incorporação. Quando começamos a atender aquela senhora, imediatamente a Dinara disse: tem um espírito aqui que precisa falar, quer se manifestar. Então eu autorizei ela a trazer essa alma para o esclarecimento. E quando ela começou a falar, esta alma disse... Aliás, era uma alma educadíssima, talvez a alma mais educada que eu atendi até hoje. Fiquei até impressionado, porque ela já se desculpou. Ela disse: me desculpem aqui o atrapalho, estou atrapalhando o trabalho de vocês, mas eu preciso de ajuda. Eu disse para ela: não se preocupe, se você está aqui é porque nós realmente podemos te orientar, porque se você foi permitida vir até aqui, quem permitiu sabe o que você precisa e sabe o que nós podemos te oferecer. Fique à vontade, o que nós podemos te ajudar? Ela me disse: lembra daquele dia que você atendeu aquele médico e sentiu o cheiro de velório? É claro que eu lembrei na hora. Ela disse: era do meu velório. O cheiro do meu velório estava comigo. Foi uma forma que eu encontrei de mandar uma mensagem para você prestar atenção em alguma coisa, porque realmente eu estava precisando, perdida. Aí ela começou a contar a história. Um tempo antes daquele médico vir aqui, eu desencarnei num acidente de trânsito, aqui perto da cidade. Na hora eu não me encontrei, porque a minha igreja sempre disse que quando nós iríamos desencarnar, iríamos encontrar Jesus. E eu desencarnei naquele acidente.
praticamente instantaneamente. Mas eu me lembrava que a igreja dizia que a gente encontraria Jesus, e eu não encontrei Jesus. Procurei, não encontrei. Ficou tudo escuro. Ficou tão escuro que eu não vi mais onde é que eu estava, não sabia onde eu estava. E quando o médico atendeu lá no hospital o meu corpo, ele fez com tanto amor, com tanta dedicação, que eu gostei muito de me sentir acolhida e fiquei com ele. Fiquei perto dele, daí ele ia para casa, eu ia junto, ele voltava para o trabalho, eu ia junto, eu não me afastava dele. Para mim estava confortável, mas eu não sabia o quanto eu estava incomodando, atrapalhando a vida dele. E aquele dia que ele veio receber o reiki, eu senti quanto eu estava interferindo na vida dele. E eu não fui mais embora com ele. Quando ele saiu daqui, eu fiquei ali fora, perdida na rua. E hoje, quando essa senhora vinha aqui, eu entrei com ela para pedir socorro. E aqui estou. Então eu fiz todo o trabalho de orientação, expliquei a ela que as religiões muitas vezes mais atrapalham que ajudam. Foi o caso dela, dizendo que ao morrer o crente, o cristão, a pessoa, enfim, a alma daquela pessoa encontraria Jesus. E não é assim, Jesus não está esperando do outro lado. Tem os seus representantes, obviamente, mas não é Jesus que vai estar lá. Sempre tem o amparo de almas abnegadas que estão lá a serviço, mas não é o Jesus Cristo em pessoa. E ela foi com aquela ideia fixa de encontrar Jesus e não encontrou e ficou perdida. Porque não viu mais ninguém, porque a ideia era olhar só para Jesus. Não viu que tinha outras almas esperando ela para auxiliar. Feito esse trabalho de orientação, a alma foi encaminhada. Na época ainda as almas iam para as colônias espirituais. Hoje parece que nem todas vão, talvez nenhuma vá, mas enfim, não importa. Hoje a maioria, se não todas, vão para as naves, que é a mesma coisa. Não muda nada o lugar para onde você vai, mas na época foi encaminhado então para o acolhimento nas câmaras de retificação, para depois encaminhar para as colônias condizentes. E veja que era uma alma pura, uma alma, eu diria uma alma que ascensionou, mas não ficou de fora do risco por causa das crenças limitantes, se perder por um tempo. Obviamente que ela foi orientada, mesmo que ela não soubesse, a ir ao encontro de alguém que pudesse orientá-la. Foi o que aconteceu. Essa alma, depois de receber esse amparo, porque aquelas almas que estão no amparo no além-túmulo, elas, de uma forma ou de outra, elas orientam essa alma a procurar algo aqui que ela possa ser acolhida e orientada de uma forma que ela consiga compreender. Foi o que ela fez. Veio até o nosso trabalho e lá ela conseguiu, então, encontrar a luz. Porque a luz nada mais era do que o entendimento, e a escuridão nada mais era do que o não entendimento daquilo que ela estava passando no além-túmulo, porque ali não tinha mais corpo, era apenas a alma. Como é importante
as pessoas que estão encarnadas ter esse entendimento e se preparar melhor para o desencarne. Afinal, o desencarne sempre aconteceu até aqui. E se acontecer mais uma vez, provavelmente será a última aqui nesse planeta Terra, ao menos. E para aqueles que vão ascensionar, a nova Terra não precisa mais desencarnar. Mas esta vez ainda pode ser que seja necessário e é bom, interessante, recomendável que as pessoas tenham um pouquinho de entendimento que a morte não existe, é apenas a passagem da alma para uma outra dimensão. Tantas histórias nós teríamos para contar. De vez em quando eu venho aqui e conto uma. Já contei uma outra há pouco tempo. Quem sabe mais adiante a gente traga mais algum exemplo. Porque eu acredito que é mais fácil lembrar um conto do que uma informação. A memória fica mais aguçada quando é algo que chama a atenção. E hoje trouxemos aqui então para vocês um exemplo de tantos que acontecem na passagem dimensional da alma do corpo físico para o corpo etérico, não físico. Então, esta é a mensagem de hoje e espero que realmente tenha orientado de alguma forma aqueles que buscam pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo aprendizado. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.